Boa tarde, quase noite, mais uma vez aqui nos estúdios da MNTV Net, juntamente com a equipe Medalha de Ouro, mais uma vez aqui para fazermos o futebol raiz, aqui é Pé de Ferro. Hoje, ao lado do ilustre presidente Nilton Moura. Falaremos um pouco sobre o Campeonato Brasileiro passado e ainda sobre a Copa Cidade de São Paulo, também conhecida como Copinha. Então, boa tarde, quase noite, Nilton Moura. Boa tarde, meu amigo Bosquim. Estamos aqui com o programa Raiz, né? Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro. E vamos ver, né, se eu dou conta de responder o que você tem para perguntar aí. Vamos lá. O futebol brasileiro, eu te convidei para fazer o programa hoje justamente porque, além de você estar sempre acompanhando o esporte de uma maneira geral, você acompanhou o futebol brasileiro eu também acompanho desde quando começou o CO da SAF, né? E o Botafogo foi campeão brasileiro ano passado, o Palmeiras não é SAF, mas já tinha o patrocínio lá da Leila com uma poderosa firma de empréstimo, né? E o Flamengo se organizou com bandeira de melo. Todo mundo critica os governos do PT, mas o Bandeira de Melo era o presidente do BNDES na época que o Lula era presidente dos dois mandatos do Lula. Então, se ele organizou o Flamengo, que era desorganizável, imagina se ele ia fazer alguma coisa errada do BNDES. Então, quando saía aquelas fake news falando que o BNDES deu dinheiro para não sei quem, não existe banco que dá dinheiro para ninguém. Banco, se puder, leva até as suas cuecas. Qualquer banco que seja. Pode ser Banco Nacional, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, qualquer banco, ele emprestou dinheiro e ele quer de volta. Então, o futebol brasileiro hoje passa pelas SAFs. O Atlético Mineiro está devendo tudo, teve que se desfazer de metade do seu plantel, e o Cruzeiro, com o dono do BH Supermercados, né? Está comprando tudo. Está comprando e fazendo um time. Cruzeiro e Botafogo. A pergunta é a seguinte, Nilson, que eu vou fazer para você e também depois vou tentar responder. O que o torcedor quer? O torcedor quer que tenha um dono rico e o time ganhe uma competição e no ano seguinte vende todo mundo? Ou o torcedor quer um time que o jogador fique lá, igual o Gabigol ficou no Flamengo 5 anos, e ele crie uma identificação com a torcida? Todo torcedor do Flamengo sabe o que é isso, hoje tem gol do Gabigol. Ou quer um clube de um diretor rico que, após ganhar qualquer competição, no ano seguinte vende todos os jogadores? Bom, respondendo a primeira pergunta aí, se o torcedor quer um time tipo o SAF, né, que chega o dono e tal, mas eu acho que o torcedor, vamos começar pelo começo. O torcedor, ele não quer saber se o presidente é rico, se o presidente está devendo, se o presidente está levando, ele não quer saber quem. Ele quer saber que o time dele vai ganhar numa competição. E se vai ficar devendo, ou se depois tem que ir preso porque fez tudo, o torcedor não está nem aí. O torcedor quer ver o time dele ganhar uma competição, né? Aqui, inclusive, o Jairo perguntou para a gente aqui o que a gente acha dos clubes, empresas, SAFs, surgindo no futebol, que a federação lá de Pernambuco criticou, né, essa situação aí do Mirassol, que está chegando aí com o SAF e tirando a oportunidade de outros times pequenos. O torcedor não quer nem saber se o time é pequeno ou se o time é grande. Ele quer saber
se o time dele vai ganhar uma competição. Aí você perguntou sobre os jogadores que chegam no clube e faz cria uma identidade. Vamos por parte aqui, ó. Você vê lá no Cruzeiro. Chegou lá o Gabigol agora. Qual que é a expectativa do torcedor cruzeirense? É que ele seja melhor do que ele foi lá no Flamengo, né? E pegaram o Cássio lá do Corinthians e já estão metendo a lenha no rapaz, porque ele falhou já umas 3 vezes, falha. Então, o torcedor, eu acho que vai muito pela emoção. Se o cara chega num clube e mostra serviço, mostra que está atuante, que vai cedo para o CT treinar e depois volta para a competição. Uma coisa que eu tenho notado, o Bosco, é que os atletas hoje, com esse negócio de ganhar muito dinheiro, eles não estão colocando o pé no ferro, não. Eles não estão... Não gosta de pé de ferro, não. Aquele negócio de raça que a gente tinha, hoje nós não estamos tendo isso mais, não. Então eu acho que é isso aí. O torcedor, na realidade, não está nem aí. Ele quer título. É interessante esse negócio do jogador que chega para compor uma equipe, né? Lá no Cruzeiro chegaram o Cássio, Dudu, Gabigol. E tinha o Matheus lá, que é muito bom. Os outros jogadores subiram da 2ª divisão e fez um meio de campo ali. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, quando o cara junta um monte de jogadores bons, eu sempre lembro que um treinador, e quem falou isso foi o Martim Francisco, o dia que eu fui treinar no Tabatinga. Ele falou assim, todo mundo, Martim Francisco para mim foi o cara que orientou o Tele Santana. Todo mundo só quer jogar do meio de campo para frente, todo mundo quer ser maestro e craque, mas não é um conjunto de solista que faz uma boa orquestra. Tem que ter o cara para bater o bumbo, tem que ter o cara para tocar o triângulo, tem que ter todos os instrumentistas. E os solistas também são importantes, mas não se faz orquestra só de solista. Então, quando eu vejo o Cruzeiro, Palmeiras, o Fluminense agora contratou 8 jogadores. Eu lembro da contratação do Ganso. O Ganso chegou no Fluminense depois de 2 cirurgias no joelho esquerdo, 2 cirurgias no joelho direito, e levou 2 anos para jogar e de graças a Deus o Abel ter pego o time na pré-temporada, botou o Ganso e o Ganso começou a jogar novamente o que ele jogava no Santos. E 2022, 23 e 24, o contrato do Ganso termina esse ano. Já estão querendo renovar. Entendeu? Então, ele levou 2 anos para acontecer. E graças a um treinador que teve paciência com ele, que foi o Abelão. Então, o treinador, o CO, a SAF e o treinador e a torcida tem que entender o seguinte. Outro dia eu vi a torcida do Santos vaiando Caixinha. Caramba, o Santos é um time de 2ª divisão. O único jogador que eles trouxeram lá de nome é o Soteldo. Queriam que o time... E que o Caixinha já está metendo a leva, que ele é peladeiro. Não obedece. Taticamente ele é indisciplinado. Todo treinador, gente, quer ter um cara igual o Soteldo com a raça do Canóbio. Mas isso é impossível. Ou você tem a raça e a disposição do Canóbio, ou você tem a disciplina tática do Canóbio, ou você tem um Soteldo na vida que é um bailarino e numa jogada ele desequilibra a defesa e faz um gol. Então, é muito difícil você ter 2 jogadores que têm essa complexidade toda. Então, a torcida do Santos vaiando o Caixinha. O Caixinha chegou ontem, o time está tentando se reorganizar, um time fraco. O time que ganha a Série B é o 17º dos 16 da 1ª divisão. Quem ganhou a Série B foi vice-campeão, 3º e 4º, é o 17º, 18º
19º e 20º, vai ter que brigar para continuar na primeira divisão. Então, quando eu vejo o cara comprou um monte de jogador, nem sempre vai dar certo igual deu no Cruzeiro e igual deu esse ano passado no Botafogo. Por isso que eu gostei e pensei em você para fazer o programa de hoje. O que aconteceu no Flamengo em 2021 e o que aconteceu no Botafogo esse ano é a coisa mais difícil que tem. Tanto é que o Felipe Luiz, ao que chegou lá, mandou embora uns 8 jogadores. Lá no Botafogo mandou embora 11 jogadores. Por quê? Porque a convivência daquele tanto de jogador bom é muito difícil. Ninguém quer ficar no banco. Isso é verdade. Então, não é sempre que você vai juntar um grupo de jogadores e dar certo igual deu no Flamengo, igual deu no Botafogo. Botafogo tinha quantos anos que não ganhava o Campeonato Brasileiro? O último foi em 95, com o Maurício e o Túlio. E o Pantera ganhou em 2024. O Campeonato Libertadores nunca tinha ganho. Botafogo, campeão desde 1910. Ou seja, 114 anos para ganhar uma Libertadores. É muito tempo. Entendeu? Então, gente, essa questão da SAF, o Palmeiras ainda não é SAF, o Fluminense ainda não é SAF. O Vasco está tentando arrumar um novo patrocinador para a SAF. O Botafogo já é SAF. O Flamengo se organizou juridicamente e, por enquanto, não pensa em SAF. O Fluminense diz que não abre mão de 50% da receita da SAF ser do clube. Então, tem todos esses meandres para serem resolvidos. Eu, particularmente, acho que a SAF é igual carro elétrico. Eu vou esperar uns 10 anos para depois eu ter. E você falou um negócio aí interessante dos medalhões, né? Eu estou vendo aí agora o Cruzeiro, gente, com tantos medalhões chegando, e o técnico é o Fernando Diniz, que já começou a ser malhado também, né? Como é que um técnico, Fernando Diniz, que tem lá, quer impor lá o seu esquema tático, né? Vai lidar com esses medalhões. Os medalhões, olha, eu vou te citar um negócio. Chegou o Gabigol lá agora. Ele vai olhar para o Fernando Diniz e falar, pô, que eu vou ter que obedecer esse esquema tático desse rapaz. Então isso aí também julga muito, ô Bosco, eu acho, você falou um negócio, isso aí vai lá na cabeça do presidente, vai lá na cabeça do torcedor e vai na cabeça do adversário que quer que se exploda aquilo ali para ele ganhar. Eu acho que é o problema certo. Essa colocação sua, para mim, foi perfeita. Ontem eu estava vendo o Fluminense jogar e uns 3 jogadores do Fluminense atrasaram a bola para o goleiro. O Mano ficava louco do lado de fora. Mas como jogador de futebol, voltamos à questão do Martim Francisco, que era um senhor treinador, falava que o futebol é igual uma sinfonia. Ele tem notas altas e notas baixas. Você não pode sempre atacar nem só defender. Então ontem eu lembrei do Diniz. Às vezes, o time que jogou contra o Fluminense ontem foi o... Madureira. Não, foi a Portuguesa. Portuguesa. A Portuguesa estava no meio de campo. O cara atrasava a bola para o goleiro para descompactar um pouco o time da Portuguesa e para também trazer o time da Portuguesa que estava postado todo lá atrás, do meio de campo até a intermediária defensiva, para que você pudesse lançar a bola para se utilizar o Keno e o Serna. Mas se o time já está postado lá atrás, não adianta você lançar que a defesa vai ganhar a bola. E aí o jogador recuava a bola, que é o sistema tático do Diniz, para atrair o adversário. E aí os jogadores do Fluminense
na hora de fazer aquele passo na diagonal para pegar a defesa adversária e pegar o jogador atacante no 1 contra 1, ou o Keno ou o Senna, errava os passes e tudo. Ou seja, você tem o sistema, mas você tem que ter um jogador para fazer esse sistema funcionar. Você vai ter que ter um maestro. Quem é que fazia esse lançamento? Pelo lado direito era o Thiago, pelo lado esquerdo era o Felipe Melo, que abandonou o futebol hoje. Aí os dois zagueiros, tanto o Thiago, que jogou ontem, quanto o Freitas, que é o zagueiro que o Fluminense comprou, nenhum dos dois dava conta de fazer esse passe. Nem o lateral esquerdo dava conta de fazer esse passe. Aí o Fluminense viveu o tempo todo numa jogadinha do Samuel Xavier, do Martinelli e do Ponta indo no fundo, que era uma jogada do Diniz. Mas o Mano era contra fazer a outra jogada do Diniz que poderia dar certo ontem. Aí o Fluminense se livrava da bola, a Portuguesa se livrava da bola, ficou aquele jogo chato. Ainda bem que o Fluminense ganhou de 3-1, saíram 4 gols. Não foi de todo chato. Chato mesmo seria 0-0. Mas o Fluminense ontem apresentou um futebol totalmente sem criatividade. Faltou para mim os dois maestros lá, né, o Arias e o Ganso, que são jogadores no nível de Brasil diferentes, né? E é isso. Não adianta só contratar jogador. Tem que dar certo aqueles jogadores que você contrata, e eles têm que se completarem e se ajudarem mutuamente. Pois é, eu acho até que também, com essa chegada aí da SAF, muita coisa está mudando no futebol, principalmente futebol mundial, não é só brasileiro não. Porque o futebol agora está virando aquela moeda de lucro, né? Hoje, o dono de um clube não vai pôr dinheiro do bolso dele lá de graça, só porque vai aparecer, o fulano é dono do clube, está injetando. Olha, vamos por parte. Você acha que o Pedrinho lá do supermercado BH está pondo dinheiro lá à vontade e tal, não pensando em ter lucro? Só o supermercado dele já aumentou mais de 70% de faturamento. Compra de cruzeirense. Por conta de cruzeirense. A ideia era essa da cidade do Galo também, né? A SAF lá, o Pedrinho, já ganhou não sei quantos milhões só na venda de camisas do Cruzeiro. Já saiu lá do CT uns 3 ou 4 meninos daquele lá que já foi não sei quantos milhões. Você acha que... No Botafogo, por exemplo, diz que roubaram 2 caminhões lá naquele negócio de roubo de carga, que eram mais de 3 milhões só de camisa do Botafogo. Tá vendo? Então, eu acho que a SAF, respondendo aqui mais uma vez aqui o Jairo, a SAF não quer nem saber se o time é pequeno ou não, eles querem o espaço deles. O Mirassol está chegando, vai dar trabalho. Bragantino Mirassol. Está chegando, Mirassol. E esses times grandes não vão pensar aí que só porque é grande a camisa vai ganhar, não, vai ter que suar. Porque aí tá em jogo, não é só o campeonato em si. Está em jogo o faturamento da empresa que está investindo no clube. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós tivemos aí uma SAF no Gama. Por que não deu certo? Porque o retorno que ele estava esperando não chegou de imediato. Aí atrapalhou a vida do Gama. O Campeonato de Brasília, o Capital vai ter um bom investimento, o Gama vai ter um bom investimento. As 3 equipes do Luiz Estevam, Brasiliense, Samambaense e Ceilandense, com certeza tem investimento. O Sobradinho, o outro time lá, além Paranoá.
Não, o outro time é o Capital e o... Capital, Legião. Aqui é o seguinte, Capital, Legião, Sobradinho, Paranoá, Gama, Ceilândia, e também tem o Samambaia. São 8 times, tá faltando um, ceilandês. 8 não, são 12, né? 10, né? São 10. Então, esses times todos fizeram investimentos, entendeu? Então, diz que o Campeonato de Brasília esse ano vai ser muito bom. E eu vou fazer minha carteira da ABCD a semana que vem, porque nós aqui da MMTV Net e equipe Medalha de Ouro vamos fazer transmissões através de rádio web e vamos também fazer imagens para passar aqui no nosso programa e discutir sobre o futebol de Brasília. A gente vai falar também, quando a gente fizer outros eventos aí, Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores de América, Champions League, etc., nós vamos fazer as transmissões de áudio e vídeo. Mas quando a gente fizer as filmagens do Campeonato de Brasília, um programa nosso vai ser só sobre o Campeonato de Brasília. E só lembrando também que nós vamos fazer no sistema rádio, né, porque nós não podemos transmitir com imagem, mas o jogo vai ser filmado, gravado, e terminou ali, ele já vai estar liberado para você assistir o jogo completo, logo após a partida. E de repente você não está naquela emoção ali, aconteceu isso e aquilo, é só você clicar lá na NMTV Net, você vai ter lá o jogo. O terceiro tempo, famoso terceiro. Nilton, Copinha. Copinha, eu achei legal a final aí que nós vamos ter, que é o Corinthians e São Paulo. Copinha, você está falando sub-20. Isso, o São Paulo ganhou do Fluminense e na semifinal ganhou do Criciúma. E o Corinthians despachou o Grêmio. O Grêmio. Então, eu acho que está de bom tamanho. Opa, aqui nós estamos num lugar meio falso aqui. Né? Você... eu vou ajeitar aqui, dá licença, senão vai dar vídeo cacetado aqui. Isso. Mas aí, nós vamos ter aí na Copinha, eu acho, o Bosco, que é um jogo aonde a Copinha deveria ser mais de 100 times, né? Que 128. Eu acho que a Copinha está pecando num aspecto só. É que a Copinha, qual que é a ideia da Copinha? Não é formar, mostrar o novo atleta, aquele que está chegando, aquele que pode ser aí um Neymar ou um Messi na vida, na frente. Está pecando no seguinte, no vício do jogador já profissional. Você vê um menino pequeno, marca 2 gols lá, já vem parecendo que é o atleta do mundo. E aí falta a disciplina, alguém lá atrás, aquele que é experiente, que o Neymar já passou na mão dele, ou o fulano de tal já passou, chegar no menino e falar, olha, tudo é degrau por degrau. Hoje você ainda não é nada. Amanhã você pode ser, mas hoje está faltando isso. Senão vai acontecer igual o René Simões, né? Na época do Neymar, né? Me desculpe os locutores da Globo, tá? Que andam mentindo. Pesquisa realizada, somente 2%. Os locutores da Globo estão falando que são 6% daqueles jogadores viram todos profissionais. Mentira, são 2%. E isso aí envolve muita coisa. 128 times, cada time com 20 jogadores, 25 jogadores, você faz a conta aí. 2% disso chega ao profissional ganhando aí salário de 30 a 50 mil. Tá? Os outros chegam ao profissional ganhando salário de 500 a 5 mil reais. Então, essa é a verdade. Outra coisa, a Copinha está pecando. Outro dia, num programa nosso, nós fizemos aí
tribuna da imprensa, eu falei que a Copinha está pecando em 3 aspectos. Primeiro, botando o árbitro totalmente inexperiente. Outra coisa também. Para apitar. O jogador já sai viciado daquilo ali, né? Segundo, os treinadores, eles são muito posicionais. Me lembra quando eu era moleque e fazia o time de botão. 3 zagueiros, 2 laterais, não, era 2 zagueiros, 1 volante, 2 laterais, 2 meias, 1 ponta direita, 1 centroavante e 1 ponta esquerda. E os treinadores tudo não criou a dinâmica, não criam, porque é impressionante. Eu vi o jogo do Grêmio e Corinthians. É impossível o treinador do Grêmio não ter um lateral pior do que aquele lateral direito do Grêmio. Ele jogou 90 minutos, não acertou um passe, cara. O que é aquilo? Eu pegava um volante, um meia direito e botava lá no lateral direito. Então, quer dizer, o lateral é assim e o treinador é assim, ó. Ou tem alguém por trás onde ele não pode tirar aquele jogador. Olha, ele teve umas 5 chances, botaram no centroavante lá de 1,90 m. Ele teve umas 5 chances de chegar na linha de fundo e cruzar. Ele cruzava com o tornozelo, batia na canela do adversário. Eu nunca vi aquilo. Olha, eu estava vendo o jogo, eu mudei de canal, fui ver um VT de qualquer coisa, porque eu não aguentei. Não que seja culpa do lateral, mas o que o Tele Santana fez com o Cafu? O que o Tele Santana fez com o Júnior Baiano? Falou, ei, vem cá, por aí vocês não vão para lugar nenhum. Cafu, você vai treinar cruzamento aqui 4 horas durante 5 meses. O Cafu ficava lá batendo na bola. Porque eu vi o Tele Santana aqui no estádio Cerejão batendo a bola, falando assim pro Carlos, a seleção brasileira sub-20 veio jogar em Brasília. Carlos, é no primeiro pau. Pum. Aí o Carlos saía lá na quina da área do primeiro pau. Carlos, é na marca do pênalti. O Tele metia lá e Carlos, é no segundo pau, aí ele saía lá na área pequena. Ou seja, cara, você para ensinar, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Eu vi o Tele fazer isso com o Carlos, aquele da Copa de 82. Ele e o Valdir Pérez foi em 86. Coitado do Valdir, não foi culpa do Valdir. Então, cara, essas coisas, treinador bitolado. E o terceiro defeito, esse eu culpo a CBF. Quer terminar a competição dia 25, no aniversário de São Paulo? Tudo bem. Comece dia 26 de dezembro. Sim, porque é muitos jogos muito perto. Muito exprimido. Pelo menos as quartas de finais, semifinais e finais, 3 dias de descanso, 72 horas. É isso aí. E os times aqui de Brasília, o que foi mais longe foi o Canaã, né? O Canaã e o Real também. Mas o que peca aqui com os times de Brasília, Bosco, eu acho que não é viagens longas, nem nada não. O que está faltando mesmo aqui para os times de Brasília é apoio. Eu acho que precisa de um apoio maior para essa garotada ter uma alimentação boa, ter um descanso, uma orientação psicológica. Porque, o futebol de Brasília precisa tem disso. Sempre teve tudo para crescer. Brasília é o melhor IDH do Brasil, cara. Está provado que Brasília, o Distrito Federal, na sua grande maioria, tirando alguns bolsões de pobreza, que isso na Alemanha tem, em Portugal tem, no mundo inteiro tem, nos Estados Unidos tem, entendeu? O IDH de Brasília é o melhor do Brasil, cara. Então, é investir maciçamente na base. Mais alguma coisa aí para o pé de ferro, Nilton? Olha, eu só queria dizer, se você me permite, o meu amigo Bosco, dizer o seguinte,
que amanhã, para mim, começa realmente o candangão. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira rodada é aquela primeira rodada de estudo. Eu ver como é que o seu time joga, eu preciso orientar o meu time nessa parte aqui. Agora amanhã não. A segunda rodada já começa para ganhar os 3 pontos mesmo. E qual jogo você vai fazer? Eu estou querendo fazer o Gama, Legião e Gama. Ainda não está decidido, que depende de logística, mas eu acho que vai dar certo. Nem que seja um tubão, a gente vai fazer. Então, na terça-feira, né, nós vamos fazer o Tribuna. A gente já vai ter alguma imagem aí para mostrar para o amigo ouvinte e falar do futebol de Brasília, que esse vai ser o nosso carro-chefe na Copa Verde, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. E por falar nisso, hoje, começou ontem o Campeonato Sul-Americano Sub-20. E hoje, né, se der tempo, né, chegar a ajeitar tudo ainda, porque o programa aqui terminou, nós já vamos ajeitando aí. Nós vamos ter hoje, aqui na NMTV Net, Brasil e Argentina, às 20h30. É mais transmissões para você, amigo ouvinte de classes A a E, nos prestigiar, porque aqui não tem jabá não. Aqui é futebol raiz, pé de ferro. Fui! Abraço, até o próximo.